Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho da noite de hoje. Olá! Olá, Tudo bom, Lu? tudo e você? Tudo bem também, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje vou dividir um pouquinho só com você. Depois eu Pois só é, para dar os recados e depois eu saio e você fica, tá bom? tá bom. Gente, boa noite. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá ouvindo bem, Lu? Sim, e você? Também, tá tudo bom. Então, Então, deixa eu dar os beleza. recados rapidinho, né? Então, primeiro, lembrar vocês que nós ainda estamos com as atividades de quinta-feira suspensas, né? Então, as palestras ocorrem ainda online aqui pelo Instagram. Então, sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Agora, as palestras de sábado, elas estão presenciais, né? Eu tô ouvindo um chiado. Tá chiando? Não, meu, aqui não. Não, Hernani, tá chiando? Ou tá tudo bem? Vamos ver, o Hernani vai responder aqui. Enquanto isso, a vamos gente vai ver. falando. Vai falando, aqui não tá não. Então, tá bom. Então, no sábado a gente já está presencial. Então, as palestras de sábado, elas acontecem a partir das 9 horas. Só que a partir das 8h30 a gente já está lá na Esperança, né? Então, é só chegar, passa lá na recepção. A gente precisa lembrar que nós estamos pedindo comprovante de vacinação, né, para todos. E o pessoal da cesta básica não esquecer de levar o cartãozinho, né? Porque se não tiver os carimbinhos no cartãozinho, não consegue receber a cesta básica. Precisa de 2 carimbos. A gente não tá fazendo cadastro de famílias novas, né? Mas então tá tudo bom, ó. Tá tudo bem, então tá ótimo, vou Tá continuar. tudo bem. A gente não está fazendo cadastro das famílias novas porque nesse período da pandemia, a gente está com muita procura e as doações elas estão um pouquinho reduzidas, né? Então a gente não está fazendo cadastro de famílias novas. Então, quanto à palestra, é só chegar, assistir. A gente tem a palestra que acontece tanto presencial quanto online. Também a gente continua transmitindo online. E daí depois as palestras elas ficam salvas tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Outra coisa também, o atendimento fraterno, ele também está acontecendo presencial, sempre aos sábados. Então, é só chegar, dar o nome na recepção, que as meninas da recepção encaminham vocês para fazer o atendimento fraterno. Nós vamos entrar em recesso. Natal está chegando, né, Lu? Natal Natal chegando. chegando. Então, as palestras de quinta e de sábado, elas vão ficar suspensas por 2 semanas, provavelmente, né? A gente vai ficar com a família nesse período. Então, mas a gente vai fazer o quê? A gente vai disponibilizar uma das gravações, tanto na quinta quanto no sábado. Para quem já está acostumado a assistir o Evangelho, a gente vai disponibilizar as gravações. Nós temos também o Evangelho que ocorre às 18 horas. O Evangelho das 18 horas a gente também vai dar uma parada, né? Mas a gente volta depois do Natal e Ano Novo e também a gente vai disponibilizar os vídeos do Evangelho. Para a gente poder aproveitar um pouquinho a família em todo esse período, né, Lu? Verdade, precisa É também, né? muito. Daí, a gente queria falar, a gente já foi falando devagarzinho, e agora queria falar sobre o Projeto Florescer. O Projeto Florescer é um projeto de esperança, de assistência social, antes que inclusive é tema do Evangelho de hoje, né, Lu? Já, obrigada. Isso. Então, antes da pandemia, a gente atendia no máximo 60 famílias por mês, né? Mas era normalmente 40, 50. E chegou a pandemia e muitas pessoas chegaram à nossa casa, chegam mensalmente em busca de cestas básicas. A gente já chegou a entregar 160 cestas. E esse projeto ele funciona com a doação de todos aqueles que nos assistem, que compartilham, que fazem a doação, seja com a cesta básica inteira ou com os alimentos avulsos, né? Então, esse mês ele está mais curtinho, a gente vai fazer a entrega no dia 19, antes do Natal.
Então, a gente continua com a nossa campanha para que a gente consiga arrecadar os alimentos para entregar para as famílias, né? Então, mês passado, nós entregamos 123 ou 126 cestas, eu não lembro direito. Mas a gente entregou mais de 120 cestas, e esse mês provavelmente vai ser esse número também. Então, a gente está correndo com as doações, então quem puder nos ajudar, a gente agradece imensamente. Essas famílias que fazem parte do projeto, que tem o cadastro com a gente, esse mês eles vão receber também o kit de Natal. Então, tá rodando aí na internet, gente, o nosso videozinho de Natal. A nossa intenção é que a gente doe para essas famílias um panetone e uma bola para as crianças e um kitzinho de doce. Então, se você quiser nos ajudar, tem o Pix de Esperança, que está aqui no Instagram e no Facebook. É só fazer um Pix para a gente que, através da sua doação, a gente consegue ajudar essas famílias que vão em busca da cesta, né? A nossa meta é grande, que a gente precisa de 200 bolas das crianças e 120 panetones. Então, se tocou o seu coração, ou faz o Pix direto, ou entre em contato conosco pelo WhatsApp, que a gente explica como funciona. Faça uma criança feliz através da sua doação, né? Que a noite de Natal de todos nós possa ser feliz, né? A gente sabe que está bem desafiante, mas é um momento de união para todos nós, né? Verdade. Recados dados, né? Gente, são famílias que vivem à margem da sociedade e elas estão vivendo a extrema pobreza, tá? Então é muito importante a gente se doar um pouquinho. Eles precisam desse amparo material para continuar vivendo com dignidade, com um mínimo de dignidade humana, né, Márcia? E a gente já foi criança, né, Lu? E o sonho de toda criança, por mais que às vezes a gente acha que o espírito de Natal está desaparecendo, toda criança ela espera ganhar alguma coisa no Natal, né? Então, o panetone eu acho que é uma tradição, e uma bola ela serve tanto para menino quanto para menina. É muito gostoso e é uma coisa que às vezes os pais não têm condições de dar, né? Então é simples, é de coração, e a sua doação pode mudar a vida de uma criança. Verdade. É isso, Lu. Eu vou fazer a prece inicial para você. Você quer? Quero. Então, faço a prece inicial e saio, tá bom? E daí, pessoal, é com você. Tá bom? Tá bom, tá bom. E, antes que eu me esqueça, separa a sua garrafinha de água. A minha tá pela metade só, mas enquanto eu tá tendo o evangelho, eu vou buscar. Separa a garrafinha de água. A água fluidificada, ela serve de remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Ela nos ajuda a dar aquela equilibrada que a gente precisa. Então, no finalzinho, a Lu vai fluidificar a água. A gente lembra que a espiritualidade, que Jesus, que Deus está onde nós estivermos, basta a gente acreditar. Então, pensa aquilo que você está precisando de dores físicas, emocionais, espirituais. Pensa que está sendo colocado remedinho na sua água, que ela vai ajudar você a passar por esses momentos desafiantes. Exatamente. E assim, agradecemos a Deus, aos amigos espirituais pela oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a eles que envolvam com muito amor e muito carinho todos nós que estamos aqui assistindo hoje, envolvendo principalmente a Lu, que as palavras do Evangelho de hoje possam confortar o nosso coração, possam esclarecer as nossas dúvidas e principalmente que sirva de direcionamento para a nossa caminhada aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Lu, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Humanidade e Jesus, né? Chegamos ao século XXI com um farto legado moral, né? São milênios de recomendações e esclarecimento de Jesus através da sua pedagogia moral feita por parábolas, né? A humanidade alcançou a evolução intelectual, a tecnológica, a filosófica e a científica, né? Mas ainda temos
uma sociedade desequilibrada no sentido das desigualdades, né? A gente tem todo esse amparo, mas o que será que acontece com a nossa sociedade que é desigual? Aonde está a causa dessa desigualdade, né? E o que seria essa desigualdade? Seria a diferença econômica, né, de renda entre vários grupos que pertencem à sociedade, que leva muitas famílias a passar fome, passar necessidade do alimento. Elas não têm essa condição de moradia, nem acesso, muitas vezes, à saúde pública, que é precária. Com isso, temos alta taxa de mortalidade infantil, violência e desemprego. Com tudo isso, né, com todo esse contexto, com toda essa pandemia que estamos vivendo ainda, só aumentou os casos de pobreza e miséria, né? Aí muitas vezes a gente pergunta, será que Deus é injusto, né? Viver num mundo onde tantas desigualdades nos faz, às vezes, questionar a justiça divina. Por que Deus permite que uns nasçam na fartura, enquanto outros na miséria, né? Qual é a razão se Ele é quem permite tudo? Por que isso acontece? Por que estamos vivendo esse cenário, inclusive no cenário brasileiro, né? A Terra, ela ainda é um planeta de provas e expiação. Cada um de nós que compõe a sociedade ocupamos posições sociais diferentes, né? As diferentes classes sociais. Uns com a riqueza e outros com a pobreza e a miséria. Claro que gostaríamos que o planeta Terra houvesse mais solidariedade, fraternidade, para que não faltasse nada a ninguém, né? Aí, Kardec, na questão 814, pergunta aos espíritos, no livro dos espíritos, né? Por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e outros a miséria? Aí os espíritos respondem, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelo próprio espírito, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, com essa resposta que os espíritos deu a Kardec, percebemos que nós vamos pedindo as provas que vamos passando aqui no processo reencarnatório, né? E a fim de espiar e aprender com esses espíritos, porque pode ser que numa vida anterior fomos muitos avarentos e pedimos nas próximas ou na atual encarnação condições de matéria para que possamos trabalhar a nossa humildade e fazer o bom uso, né, da riqueza, a fim de alimentar, né, fazendo bom uso da riqueza para trabalhar os nossos caprichos e paixões que não foram trabalhados, né? O espírito, no seu planejamento reencarnatório, pede para passar as provas da riqueza ou da pobreza. É claro, se o homem tivesse apenas uma existência, nada justificaria a repartição dos bens da terra, mas com o conjunto das existências, vê que tudo se equilibra com a justiça. E qual que é essa justiça? A justiça divina. Por isso que ele nos permite passar determinadas encarnações ou com a prova da riqueza ou com a prova da pobreza. A lógica da reencarnação é aprender a evoluir, independentemente da posição social. O que vale para Deus é o esforço de cada pessoa diante da prova imposta. Então, se na vida passada a pessoa não soube lidar com o dinheiro, é provavelmente, né, que a espiritualidade inverta os papéis sociais.
para que o espírito entenda e valorize as oportunidades que lhe são concedidas. Né? Aí, na questão 806, Kardec também questiona aos espíritos, né? É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E os espíritos respondem, não. É obra do homem, não de Deus. Então, o homem que cria as desigualdades sociais na sua ganância em possuir bens materiais, de acumular e de explorar o próximo com fins de lucrar e angariar através do sacrifício de ontem. Não sequer pensam na ética envolvida em ter até demais, o supérfluo, e deixa o próximo ao abandono de não possuir o mínimo necessário. É de que a pobreza é totalmente fruto dos homens e do seu egoísmo, e não de Deus. Por outro lado, se fala que a pobreza tem uma função de aperfeiçoamento moral. Então, as condições sociais é criada pelo homem, né? Podemos observar que temos uma desigualdade social crônica herdada da escravidão, onde o homem explora o homem, onde o homem criou toda essa desigualdade. Esse contexto histórico brasileiro durou por 330 anos, de 1550 até 1888. Né? Após essa abolição, né, dos escravos, foi gerando a exclusão social. E esse processo histórico do homem explorar o homem, o oprimido e o opressor, prevalece ainda nos dias atuais. São 132 anos de abolição dos escravos e ainda continuamos com essa exploração através do sistema capitalista, né, que vivenciamos, e continua, porque nós ainda não nos libertamos dos nossos vícios morais, né, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso excesso de consumismo que o sistema capitalista nos proporciona. Queremos muito para nós, não queremos sequer doar para o outro. E com a pandemia ficou pior ainda, né? Ficou mais complicado. O Brasil atualmente, ele está com esses desequilíbrios econômicos. Ele já tinha esse contexto crônico e agora piorou. Segundo a ONU, é o 8º país com maior índice de desigualdade social e econômica no mundo. Então, no atual cenário, nós temos 13 milhões de pessoas que estão vivendo na pobreza. E qual que seria a causa desses fatores que levaram a essa desigualdade? A má distribuição de renda, acesso à educação deficitária, administração ruim de serviços públicos, a não garantia de serviços básicos, o holocausto brasileiro, né, no sistema de saúde pública, principalmente no período de pandemia, investimento não suficiente do Estado em políticas públicas sociais. Só um minutinho. E a corrupção. São todos esses fatores. A distribuição de renda pública desigual. Essa desigualdade de oportunidades sociais vai gerando esse desemprego, levando à pobreza e à miséria, né? E o que seria nós? Qual que é nosso papel nessa sociedade, né? A sociedade, definida pela sociologia, é um conjunto de indivíduos que se une com objetivos comuns para realizar ações em conjuntos para o bem coletivo. Esse é o nosso papel, né? Somos divididos em grupos, classes, grupos religiosos, que hoje fazemos parte do grupo espírita, né? E de associações. Mas e aí? Está acontecendo tudo isso no Brasil, essa desigualdade? Quem faz parte dessa sociedade?
somos nós, né? E o que acontece quando eu começo a olhar para essa sociedade? Eu pego essa sociedade, eu começo a abri-la. O que tem lá dentro? O que eu estou encontrando lá dentro, né? Eu encontro a fome, o desemprego, a violência, o preconceito, né? Então, gente, eu não posso ser apático social. Eu estou vendo tudo isso, eu estou vendo toda essa realidade. Tá explodindo essa desigualdade. E será que eu sou apático social? Qual que é meu papel aqui na sociedade? Será que eu faço parte somente pela estatística? Não quero saber o que acontece com os demais membros da sociedade? Quando eu me nego a ter esses contatos e digo que não tenho nada a ver com o que está acontecendo aí fora, com essas desigualdades da riqueza, eu falo assim, não é problema meu. Eu não quero saber. É isso que muitos de nós fazemos. A gente não quer saber o que acontece, mas isso vai gerar consequências, está gerando consequências, né? Quando eu saio, por exemplo, eu estou com problema de educação, eu coloco meu filho na escola particular. Eu estou com problema na saúde pública, eu pago médico ou pago convênio. Eu estou com problema de segurança pública, eu vou morar no condomínio. Eu só quero pensar no meu bem-estar, o que é bom para mim. E eu vou me envolvendo no egoísmo, eu vou me fechando naquilo, porque o outro não me interessa, porque não é problema meu. Muitas vezes a gente fala isso, né? E vamos fazendo toda essa divisão territorial de classe, né? Onde a pobreza e a miséria é confinadas no guetos, apartadas, né? E muitas vezes, quando passamos pela rua, que nos deparamos com essas situações, com aquela pessoa sentada lá no meio da via pública, pedindo essa ajuda, a gente faz de conta que não está vendo. A gente está com o filho da gente, a gente vira o rosto para ele não olhar, né? Quando a gente está no farol, que vem aquela criança vendendo doce, bala, para poder levar algum tipo de recurso financeiro para sua casa, a gente levanta o vidro do carro, a gente não quer saber, a gente não quer ter esse contato social, né? E na televisão, quando está passando alguma notícia dessa desigualdade, rapidinho eu mudo de canal, eu não quero aceitar, né? Eu acho que tudo isso que acontece é problema do outro, a desigualdade é dele, a prova é dele, e eu não tenho nada a ver com isso. Só que a pobreza e a miséria vai gerar violência. Imagina essa violência sendo comparada a um vulcão em erupção. E a lava desse vulcão vai atingir toda a sociedade. Vai atingir. Ricos e pobres vão sofrer a consequência. Por isso que é importante trabalharmos na causa, né? Para não ter esses efeitos com a gente. Aí muitas vezes a gente se pergunta, mas quem sou eu para trabalhar nessa causa? Isso é problema do governo. Mas será que eu não tenho responsabilidade social também? O que eu posso estar fazendo para ter uma sociedade melhor? Aí muitas vezes eu arrumo desculpa. Não me sobra tempo, eu não tenho dinheiro para poder ajudar, né? E o que podemos refletir através disso? Será que o Estado consegue suprir todas as necessidades sociais e humanas? Será? Será que o Estado está voltado às políticas públicas sociais para pelo menos amenizar essa desigualdade, né? Sabemos que o Estado não tem muitas políticas sociais voltadas ao bem-estar social. Paga um benefício ao cidadão que mal dá para pagar a alimentação. E muitas vezes julgamos aquele que pega a Bolsa Família. Mas aí eu pergunto para todos vocês, será que a pessoa que pega a Bolsa Família de R$ 200, ela consegue viver com dignidade humana com 5 pessoas na sua casa? Com 5 membros? Porque a gente vai lá com preconceito e a gente faz esse julgamento. Mas será que elas conseguem? Né?
Então vamos fugindo de toda essa situação. Não queremos saber, não queremos nos colocar no lugar do outro. E o que Jesus, na época que ele estava aqui peregrinando pelo planeta Terra, qual que era a condição dele? Ele, na condição de espírito excelso, jamais se insultou à vida social. Jesus andava pela multidão. Jesus não fazia diferença de classe. Ele dava amor para aqueles que precisavam, orientava. E na época de Jesus já tinha essa diferença de classe, o rico e o pobre. Mas ele nunca fez diferença de ninguém, porque ele já entendia que a vida social faz parte do nosso processo de evolução, que ninguém consegue a realização espiritual seguindo sozinho, né? A modificação moral vai mudar as estruturas sociais. A doutrina espírita propõe a modificação moral do homem, como ponto básico para a modificação dessas estruturas. Vamos então pensar o problema da desigualdade com a contribuição da filosofia espírita e encontraremos a causa dessa mazela, em grande parte da condição moral materialista da humanidade, que se manifesta pelo apego das coisas materiais e indiferença do sofrimento ao próximo, né? A gente faz essa indiferença, a gente não quer saber o que acontece com o próximo. Então, vamos imaginar um termômetro. Quanto mais o meu egoísmo, o meu orgulho, ele vai subindo, maior será a desigualdade, né? Então, nós não precisamos de indicadores sociais, que é um estudo que é feito pelo IBGE, para saber o nível de pobreza, né? Nós não precisamos contabilizar, precisamos de mais ação voltada ao bem-estar social. O que cada um pode estar fazendo, o que cada um de nós possa estar fazendo para tentar modificar tudo isso, né? Allan Kardec, em Obras Póstumas, no capítulo Credo Espírita, nos esclarece que os males da humanidade provêm da imperfeição dos homens, pelos seus vícios, e que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta de interesses gerará constantes misérias. E continua, por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearão, eles desfigurarão o espírito para explorarem em proveito próprio. Quanto à lucidez, né, nos dias atuais, parece que Kardec nos escreveu há minutos isso. Então a gente precisa estar preparado para essas ações, preparar de dentro para fora, né? E não pelo nosso interesse, mas pela vontade de ajudar o próximo, né? E o que estamos fazendo na condição de cristão, né? Ao analisar as estruturas sociais segundo a doutrina espírita, acreditamos que o melhor fazer é seguir auxiliando. Precisamos auxiliar sempre para sermos auxiliados para esse progresso moral nosso, que é individual, né? Dar o prato de comida para aquele que precisa, saciando a sua fome, saciando a sua sede, saciando com palavras amorosas, acolhendo aquele irmão naquele momento que chega para nós com baixa estima, né? Ele precisa ser levantado, ele precisa se sentir bem, ele precisa ser acolhido, né? Que possamos ter a consciência voltada para a necessidade de cada um fazer a sua parte, que o mundo se torne mais justo e que o orgulho e o egoísmo sejam erradicados, passo a passo da nossa vida cotidiana. Precisamos nos libertar desse orgulho, desse egoísmo, certo? Cada um de nós temos uma potencialidade diferente e estamos a serviço de Deus para multiplicar essas potencialidades. Toda vez que eu faço um favor à coletividade, eu que estou me enriquecendo, eu que estou evoluindo, eu que estou aprendendo, eu que estou ganhando com isso, certo? Eu vou contar uma parábola
do homem rico e de Lázaro, né? Jesus, ciente dessa injustiça social, ele contou essa parábola aos seus discípulos na época. Então vamos lá. Um homem riquíssimo se banqueteava de forma esplêndida. Certo dia foi procurado por um mendigo chamado Lázaro. Esse Lázaro não é o que teve a ressurreição, tá, gente? Esse Lázaro é o mendigo nessa parábola. Ele, cheio de feridas abertas pelo corpo, pediu pelo portão que o homem rico lhe desse as migalhas de sua mesa. Lázaro foi expulso dali, foi humilhado. O homem rico não quis lhe proporcionar esse alimento, né, naquele dia, naquele momento. E esse homem morreu de fome. Pouco depois, o homem rico também morreu, onde se viu no umbral, que é o tormento da sua própria consciência. E ao levantar os olhos, viu Lázaro no meio de benfeitores espirituais. O homem rico rogou à espiritualidade que Lázaro lhe desse a água, ele estava com sede, né? Mas os benfeitores não permitiu, pois havia um abismo entre eles, já que durante a vida terrena, o homem rico já havia recebido seus bens, né? Os bens materiais, enquanto Lázaro apenas os males. Aí o homem rico, não contente, pediu para que esses irmãos, esses benfeitores, fossem avisar os seus irmãos que estavam encarnados ainda, né? Mas os benfeitores não deixou. Eles disseram o seguinte: vocês já estão há milênios recebendo todo o ensinamento do tempo dos Moisés, dos profetas, já tivemos Jesus com a sua pedagogia moral, e hoje nós temos o Espiritismo, nós temos a codificação de Kardec, que são instrumentos que podemos ser trabalhados. Aí não deixou que os irmãos do homem rico ficassem sabendo sobre essa parte, porque isso já vem sendo trabalhado há muito tempo, né? E o homem rico se perdeu com a sua ganância, com o seu orgulho, com o seu egoísmo. Aqui vamos discorrer o tema segundo o entendimento e esclarecimento da doutrina. Mesmo porque muitos dos aspectos apresentados na parábola dizem a respeito aos dois mundos, né? Que é o mundo material e o mundo espiritual. Ainda mais sua mensagem é direcionada a quem acredita na vida futura, na vida que nunca acaba, né? Nós acreditamos, porque nós acreditamos na imortalidade do espírito. A palavra é apresentada entre dois extremos, a opulência e a miséria, o homem rico e o homem pobre, né? Sendo a prova da riqueza muito perigosa, porque ela vai fazendo com que a pessoa vai se perdendo no caminho, né? Apesar de que a prova da pobreza também pode gerar revolta, mas percebemos aqui na parábola que Lázaro seguiu resignado e conseguiu ir para o mundo espiritual e ter esse amparo espiritual. No mundo espiritual, Lázaro conseguiu ser o rico, né? Enquanto o rico virou o mendigo. E o que eu quero dizer com isso? Que possamos aproveitar as nossas condições sociais, as oportunidades que estamos tendo para sermos pessoas melhores, né? Lázaro, ele representou os excluídos da sociedade terrena, mas com resignação ele foi alcançando as dádivas futuras que foi reservada por Deus. E o rico se perdeu nos seus prazeres, na luxúria, no seu orgulho e vaidoso, né? Será que a gente está fazendo isso quando a gente olha para o nosso próximo? Qual desses dois a gente está sendo? Eu não tenho dinheiro para ajudar o outro, eu não vou conseguir modificar essa sociedade sozinha. Mas a gente tem oportunidades em ONG, né? A gente pode ser voluntariado, a gente pode dar um curso de manicure, um curso de crochê. A gente é útil, porque somos seres
que fomos criados com inteligência. Então, a gente não possa não ter o dinheiro para ajudar, mas vamos ter a parte intelectual que vai poder ajudar o outro nesse progresso da sociedade, né? Percebemos que no mundo espiritual os tesouros são outros, né? A evolução espiritual passa pelo uso correto do livre-arbítrio, das boas escolhas no caminho do bem, da verdade e da vida. Precisamos ver o que estamos escolhendo, o que estamos plantando, e que tesouros vamos receber quando a gente desencarnar. O que estamos fazendo hoje? A gente está tendo essa oportunidade, né? Temos as nossas possibilidades materiais, né? Que saibamos usufruir desses bens terrenos que o Senhor nos concede, na certeza de que as desigualdades das riquezas diz, acima de tudo, ao nosso aprendizado espiritual. E se utilizarmos bem de tudo que nos é concedido, com responsabilidade, com que compreendemos que tudo que existe na natureza e na sociedade cotidiana pertence a Deus, né? Que é bom e justo. Entendemos que só nos pertence aquilo que conseguimos acumular dentro dos nossos corações, mentes e os nossos sentimentos. O rico não fazendo a caridade torna-se egoísta e orgulhoso, né? Acumulando dívidas no retorno ao mundo espiritual. Pelas facilidades que a riqueza e o poder proporciona ao ser humano, esta prova afasta da perfeição espiritual. Mas a prova da riqueza é considerada mais difícil de ser superada, né, do que a prova da pobreza, que é a prova da privação. O pobre, pela resignação, vai ficar revoltado, mas com a nossa ajuda aqui, vamos ajudar a gente, né? Podemos ter uma sociedade justa. Igualitária eu não digo ainda, porque a gente precisa vencer os nossos egoísmos ainda, né? Isso, como estamos no processo de regeneração, vai levar um tempo ainda. Mas nosso trabalho, ele pode ser de formiguinha, mas todos juntos e unidos, acredito que vamos fazer uma diferença imensa. Vocês acham que a responsabilidade social é só do Estado? Vamos pensar. Pensam vocês aí. É só do Estado? E o que podemos fazer para ajudar na construção de uma sociedade melhor? Vamos ainda ficar julgando esses nossos irmãos? Porque hoje, agora, nesse momento, sabemos que foi escolha deles passar essas dificuldades materiais. Ou vamos unir na corrente do bem para ajudar na lei do progresso? Estamos passando esse novo momento de transição planetária e temos que nos regenerar moralmente. Vamos unir força, né, igual já falei, nas ONGs. Vamos tentar suprir essas desigualdades, né? Juntos somos mais fortes. Joana de Ângeles, no livro Episódio Diário, Joana de Ângeles é a mentora de Divaldo, certo? Elas não enfatizam o seguinte: a importância do auxílio aos irmãos sofredores, não ter excusas de auxiliar. Se não consegue ir à causa do problema, minimiza-lhe os efeitos. E considera ainda, em outra passagem nos informa, desde que não podemos erradicar de um golpe a fome, a enfermidade, a ignorância, contribui para a tua cota de amor, por mínimo que seja, acrescenta. Nosso trabalho é de formiguinha, mas nunca devemos deixar de fazer. Porque tudo aquilo que a gente coloca amor, dá muito certo. E precisamos nos libertar desse vício do egoísmo. Precisamos ter amor, né? Kardec nos diz que a culpa das desigualdades reside mesmo nas imperfeições humanas. Os grandes responsáveis por essa situação de degradação social de muitos irmãos na sociedade contemporânea. Somos nós mesmos, os seres humanos, que residimos nesse mundo,
marcado pelo orgulho e pela ganância. Como uma organização social criteriosa e previdente ao homem, só por culpa de sua posse, falta o necessário aos outros, né? E ele diz que quando todos nós praticarmos a lei de Deus, teremos uma sociedade mais justa e igualitária. Estamos vivendo a transição planetária, né? Está havendo grandes transformações econômicas, sociais e espirituais. Muita gente precisando de ajuda, principalmente o país que moramos, né? Então precisamos de mais ânimos. Precisamos, nós espíritas, refletir sobre isso na noite de hoje, para que possamos dar mais oportunidades a esses nossos irmãos. Precisamos sair do comodismo. A gente vê essas situações e acha que o problema é muito grande e que nossas atitudes individuais não vai mascarar o problema, né? Mas precisamos nos unir, pelo menos, para esse combate da pobreza e da desigualdade. É o que a gente tem que contribuir na condição de espírita para a coletividade, né? Nosso papel enquanto espíritas é o de auxiliar a todos os irmãos com menos condições, sejam materiais, psicológicas ou espirituais. Com isso estaremos, por fim, colocando em prática aquilo que estudamos nas obras espíritas. Fora da caridade não há salvação. Tenhamos todos nós a consciência voltada para a necessidade de cada um fazer a sua parte, que o mundo se torne mais justo e que o orgulho e o egoísmo sejam erradicados, passo a passo da nossa vida cotidiana. Que possamos ser os missionários do amor, né, e da caridade, para que possamos servir como educadores e ser companheiros desses irmãos, dessa solidão social, que possamos contribuir para o progresso humano, para o progresso da sociedade, para termos a fraternidade. Visto isso, entendemos que os Espíritos esclarecem, através da revelação dos Espíritos, que a desigualdade social é um momento da sociedade, onde ainda estamos ligados ao orgulho e ao egoísmo. E isso nos impede de sermos mais solidários, né? Muitas vezes somos oprimidos ou somos o opressor, mas que conforme passam as encarnações, essas experiências, vão nos trazendo novas mentalidades, mais pura ao espírito, que com certeza vamos conseguir alcançar esse grau do mundo melhor. Temos o merecimento da reencarnação, e resta por fim considerar que as desigualdades sociais são o mais elevado testemunho da realidade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate, tanto na pobreza quanto na miséria, na ignorância, na guerra ou em tantas outras calamidades coletivas. Não passam de enfermidades do organismo social, em razão da situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todas as moléstias coletivas, estará obviamente eliminada dos ambientes humanos, permanecendo tão somente o nosso globo a desigualdade do mérito, que nos leva a recordar a célebre lição de Jesus: segundo a cada qual será dado de acordo com seu merecimento. Então vamos passando o processo reencarnatório para irmos alcançando esse processo evolutivo, né, individual. Mas afinal, algum dia a desigualdade social desaparecerá? O que vocês acham? Com tudo isso que foi falado hoje, do egoísmo, do orgulho, da ganância, né? Aí desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, quando houver mais pessoas trabalhando e lutando pelo bem comum,
Por isso que eu disse muito hoje, pelo bem comum, está nas nossas mãos. Nós criamos a desigualdade, está nas nossas mãos de fazer a diferença, né, para ter um país melhor. A desigualdade desaparecerá conforme a fraternidade reinar nos corações dos homens. Visto isso, entendemos que o Espiritismo esclarece através da revelação dos Espíritos que a desigualdade social é um estágio da sociedade egoísta e que deve ser transformada. Né? Nós temos um país tão rico em fatores cultural, na agricultura, né? Nós temos essas fontes naturais que deveríamos ser nos prestigiados para pelo menos a nossa população ter mais dignidade humana, ou pelo menos ter um maior amparo de bem-estar social dos nossos governos, né? Mas vamos ter muito trabalho pela frente. Estamos num país de corrupção ainda, certo? É importante falarmos sobre isso e pensarmos sobre isso. Eu não estou aqui na noite de hoje para dividir direita e esquerda. O nosso intuito não é fazer essa divisão política, é unirmos forças, porque enquanto estamos brigando por direita e esquerda, o menos favorecido está lá sofrendo isso. Ele que está sofrendo, é o pobre que está sofrendo, é o povo que está sofrendo, né? Devemos pedir nas nossas orações todos os dias que esses governantes possam fazer o melhor pelo povo, porque não existe direita e esquerda. Se a direita ou a esquerda trabalhar essas políticas sociais, vamos ter condições sociais melhores, né? Aí não vai precisar o pobre estar no processo de favelização, lá no gueto, né, excluído, e ter toda essa diferença, né? Ele vai ter todo o amparo do Estado para se reformar, para reformular a nossa sociedade. Somos um país de diversidade étnica, né? Das muitas manifestações culturais e das várias celebrações festivas que contam a nossa história, unem a sociedade e nos alegram anualmente. Olha quanta coisa boa o Brasil tem, né? E a gente só fica com essa briga política, a gente quer culpar o outro, né? E a nossa responsabilidade moral. Fomos abençoados quando reencarnamos no Brasil. Essa é uma encarnação de oportunidades, numa nação sem conflitos internacionais, com território e água. Somos um povo promissor, com o futuro bem-sucedido do Brasil. E esse futuro bem-sucedido está nas nossas mãos. E possamos refletir isso na noite de hoje, né? Que possamos erguer as nossas bandeiras do Brasil e lutar com muito orgulho por um país de ordem e progresso, ajudando seu próprio povo, pensando no bem comum. Um país justo tem seu povo unido, baseado no amor e na caridade, pois somos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos levantar a bandeira de Cristo, que é isso que está precisando na sociedade brasileira. Vamos fazer a nossa parte. Nós somos responsáveis pelo progresso da sociedade. Nós precisamos da riqueza, mas da riqueza bem usada na geração de emprego, na geração de igualdade. É isso, gente. Eu gostaria de ter falado na noite de hoje. Vamos unir forças, tá? Agora eu vou pedir para todos vocês pegarem a garrafinha de água. Eu vou fazer as vibrações
a prece final e vou envolver a água e a todos, tá bom? Então, vamos nesse momento, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje, de mais esse Evangelho, de mais esse aprendizado desse Evangelho. Que essas energias positivas de amor possam envolver o Brasil, envolver a todos esses que passam as suas dificuldades materiais e que todos que estão assistindo nesse momento possa ser envolvido com muito amor. E assim, que a água que está conosco aqui possa ser fluidificada, que a espiritualidade maior possa mudar as moléculas, colocando o remédio necessário que estamos precisando nesse momento. Graças a Deus. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e vamos unir forças. Até a próxima. Tchau, tchau.